Estamos diante de um trecho muito especial das Escrituras. Se você nunca leu Isaías 2, você já cantou Isaías 2, porque nós cantamos aqui nessa manhã. E esses versículos, eles descrevem uma visão profética de Sião no futuro, no reino messiânico, quando todo o povo olhará para Jerusalém e a reconhecerá como a capital do mundo. E ele expressa também o coração de Deus em relação a Israel, como essa nação que é a nação eleita por Deus, a nação escolhida por Deus como uma fonte de bênção para todas as outras nações. Esse texto, como eu falei, é muito especial, pois ele revela promessas para o futuro que nós podemos ansiar, esperar por ver. Dentre essas promessas, a gente vai ver a realidade da paz mundial sendo uma verdade, não mais uma utopia. Como nós cantamos aqui também, de Sião sairá a lei. Então, todas as nações serão afetadas pela verdade do Senhor e o resultado será paz e justiça mundial. Então, o monte do Senhor, ele será estabelecido como centro da vida espiritual e intelectual do mundo. Então, é muita coisa boa. Essa manhã é uma manhã para que as nossas expectativas escatológicas sejam alimentadas. Falar sobre textos como Isaías 2 nos ajudam a ansiar pelo grande e terrível dia, pelo dia do retorno de Jesus. Então, me dê de presente a sua atenção nessa manhã. E peça ao Espírito Santo para que ele toque no seu coração, para que, de fato, você preste atenção nessas palavras que serão liberadas e, principalmente, que esse anseio pelo retorno de Jesus seja uma verdade nos nossos corações. Então, vamos para o nosso texto, sem mais delongas, Isaías 2. Nós vamos expor aqui os primeiros 5 versículos, tá? Então, eu vou dar início à leitura. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. E para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. A título de curiosidade, esse poema, ele também é repetido lá no livro do profeta Miqueias. Não há um consenso entre os estudiosos sobre quem foi que escreveu primeiro, né, se foi Miqueias ou Isaías, mas a grande maioria atribui esse texto a Isaías, por causa da riqueza do vocabulário, que é uma característica comum do profeta, que o Léo falou na semana passada. Então, ele inicia aqui no verso 1 com um sobrescrito, que é uma maneira de iniciar um assunto, de iniciar as profecias que se seguirão nos capítulos 2 a 4. Então, a palavra de Deus diz que Isaías, ele viu, através de visão, uma palavra foi liberada para ele. O que significa isso? Significa que, de modo visionário, de modo sobrenatural, ele percebeu coisas a respeito de Jerusalém e Judá, e então ele está aqui transmitindo essas coisas em palavras. Mas se vocês prestaram bastante atenção em tudo o que o Léo falou na semana passada e prestaram bastante atenção no texto que eu acabei de ler, eu tenho certeza que talvez gerou em vocês um sentimento de tem um conflito aí. Na semana passada, nós vimos uma palavra de arrependimento. Nós vimos palavras muito duras aqui. Nós vimos, de fato, Isaías pintando o quadro do pecado de Israel com as tintas mais escuras possíveis. E hoje nós estamos diante de uma palavra de glorificação, de restauração, de redenção. Então, há um contraste entre o que Israel se destina a ser e o que Israel de fato é.
Só para a gente relembrar, como eu falei, o foco do capítulo 1 foi a rebelião, a hipocrisia e a injustiça de Israel. O Léo trouxe o exemplo aqui de um pai que adota uma criança e que cuida dessa criança ali ao longo de toda a vida dela, com maior carinho, com maior amor. E quando essa criança se torna um adulto, ela se volta contra ela. E era exatamente assim que Deus se sentia em relação a Israel. Um pai que foi traído. Então, nós vimos palavras muito duras, como eu falei. Deus, ele diz que um animal era mais fiel do que o seu povo. Ele pede para que parassem os cultos, porque a hipocrisia daquele povo estava enojando Deus, a ponto dele falar, é melhor que vocês parem. Ele diz também em Isaías 1 que eles encerrassem as suas orações, porque ele já não mais ouviria. Deus estava tampando os seus ouvidos para a oração daquele povo. Então, essas são coisas muito pesadas. E como eu falei, a gente lê hoje um texto que é um texto belo, é um texto de glorificação, é um texto que nos traz esperança. Então, o foco, ele muda completamente. E talvez a gente pode se questionar, mas e aí, o que aconteceu? Será que Deus, ele se esqueceu do pecado de Israel? Como que o Israel do capítulo 1 de Isaías se transforma no Israel do capítulo 2 de Isaías? E a questão é muito mais simples do que nós podemos imaginar. O que está por detrás de tudo isso? O caráter do Deus de Israel. O nosso Deus é um Deus fiel. Se você olhar no dicionário, a palavra fiel significa alguém que é confiável, constante, leal e cumpridor de suas promessas. Então, Deus tem planos para Israel. E nem a infidelidade de Israel é capaz de fazer com que Deus desista desses planos. Ele mantém os seus planos, apesar da desobediência daquele povo. E se a gente for parar para pensar de maneira bem fria, o mais óbvio e humano seria realmente abraçarmos a teologia da substituição. Para que Deus vai continuar insistindo em um povo que não obedece, que não reconhece seu filho como Messias, se existe um grande povo composto de várias línguas, tribos e nações que o amam e que obedecem e que reconhecem Jesus como seu Salvador? O mais humano é o quê? Não está me dando valor. O que eu vou fazer? Eu vou escolher alguém que me dê. Mas como eu falei aqui, Deus não é como nós. Ele é fiel. Então, não tem como a gente imaginar Deus apagando Israel dos seus planos. Você consegue imaginar essa cena? Deus ali no trono dele, na sala do trono, com todo o seu plano ali aberto na sua frente e com uma borrachinha na mão. Ah, que pena. Israel não fez o que eu queria. Eu vou apagar aqui e vou escrever igreja. E assim eu resolvo o problema. Isso vai totalmente contra ao caráter do nosso Deus. Isso é uma ofensa contra o nosso Deus. Então, como eu falei, ele não é como nós. O amor de Deus por Israel não é condicional. O amor de Deus por nós não é condicional. Agradeça por isso. Então, a especialidade de Deus é graça, misericórdia, perdão e restauração. Ele é especialista nisso. Então, nós podemos crer que tudo aquilo que nós lemos e cantamos aqui nessa manhã, um dia se tornará realidade, única e exclusivamente pela fidelidade de Deus. E assim, a título de curiosidade também, alguns teólogos questionam a maneira como Isaías escolheu organizar esses escritos. Então, essa discrepância que há entre o capítulo 1 e o capítulo 2 gera algumas dúvidas entre os teólogos. Qual seria o motivo por Isaías escolher interromper essa palavra de juízo, liberar uma palavra de graça e, posteriormente, nos próximos versículos, continuar com essa palavra de juízo? Alguns alegam até que talvez não tenha sido Isaías que inseriu isso aqui nessa ordem, que isso foi feito posteriormente. Mas, de verdade, irmãos, eu acho que há uma maneira mais razoável da gente entender a mente de Isaías. E um motivo me pareceu bem razoável, eu vou compartilhar com vocês. Quem tem filhos vai entender muito bem o que eu vou falar, a ilustração que eu vou fazer.
Então, imagina que você está tendo dificuldades com o seu filho, que é um filho adolescente, que chegou na fase da adolescência. Então, se essa é uma realidade para você, levanta sua mão aí que eu vou pedir para alguém orar por você. Você está com um filho na adolescência? É força, guerreiro. Uma hora vai passar, uma hora vai melhorar. E para você que ainda tem um filhinho pequeno, imagine que o seu filho cresceu, essa criança linda, obediente que você tem, se transformou em um adolescente difícil de lidar. Um adolescente desobediente, um adolescente que está te dando problemas, por exemplo, na escola, tirando várias notas vermelhas. E você já tentou fazer de tudo. Você já sentou, conversou, você já usou a vara, você já botou de castigo, você já tirou videogame e nada funciona. Então, você resolve fazer diferente. Você chama esse adolescente para uma conversa séria e fala, então, filho, seu aniversário está chegando, né? Seu aniversário é lá no final do ano. E eu e sua mãe, nós decidimos fazer algo por você. Se você se comportar até o final do ano, se você não tirar notas vermelhas, se você passar de ano direto, eu e o seu pai, nós vamos levar você para Disney. Você vai ganhar de presente uma viagem para Disney. E aí o pai desesperado vai lá, pega, imprime uma foto do Mickey, coloca lá na bancada de estudos da criança para que ela tenha, né, aquele alvo. Se você fosse esse adolescente, você tiraria uma nota vermelha? Certamente não. Você estudaria com toda a sua força para poder passar de ano e ganhar a sua recompensa, que é a viagem para Disney. E é exatamente isso que Isaías está fazendo aqui. Ele está motivando aquele povo. Ele está liberando revelação de um futuro glorioso para que essa revelação pudesse mudar o presente deles. Para que eles olhassem para o futuro e pensassem, há algo grandioso esperando por mim. Então, eu tenho motivos hoje para ser obediente e para me manter fiel. Mais do que a ameaça do castigo, a revelação das recompensas é infinitamente mais poderosa, gente. De verdade. Então, a revelação desse futuro poderia afetar o presente e incentivá-los a obedecer à vontade de Deus. E com a igreja, é diferente? Não. Uma maneira de moldar o nosso presente é justamente pensar sobre o nosso futuro. Nós tivemos há poucos meses aqui uma conferência falando sobre escatologia, justamente porque nós entendemos a importância disso para a vida cristã. Por muito tempo pregou-se um evangelho incompleto, um evangelho que ia só até a cruz e que não falava sobre os últimos dias, sobre os acontecimentos do fim. Mas quando a gente analisa a cosmovisão cristã, existem 4 grandes pontos. É a criação, a queda, a restauração e a consumação. Então, nós precisamos pensar, sim, sobre o tempo do fim. Nós precisamos, principalmente, ansiar por isso. Como eu falei, durante muito tempo, o que fez com que as pessoas andassem corretamente era o medo do inferno. Os crentes eram crentes de verdade porque morriam de medo da punição. Mas eu creio de verdade que o Senhor quer nos levar a lugares mais profundos. Ele quer moldar o nosso coração para que a gente viva em obediência hoje por amor. Porque cremos nas suas promessas, porque lemos as Escrituras e acreditamos nelas e esperamos por isso. Ansiamos pelas recompensas eternas, ansiamos por ter Deus do nosso lado eternamente, ansiamos por essa comunhão real. Então, por isso, hoje, obedecemos. Então, essa é uma boa maneira de nos motivar, de nos incentivar. Isso não é pecado, irmãos. Às vezes a nossa mente humana pode pensar assim, mas eu vou ficar pensando sobre o que eu vou ganhar na eternidade. Podem ficar tranquilos, né? Isso não é pecado. Vamos lá para o versículo 2. Isaías diz assim, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. E para ele afluirão todas as nações. Ele usa aqui uma expressão que hoje é muito conhecida por nós como uma referência ao retorno de Jesus, né, nos últimos dias. Então, ele compartilha alguns acontecimentos desse tempo do fim.
E o primeiro acontecimento que eu vou tratar aqui nessa manhã é que o monte do templo do Senhor, ou seja, o santo monte, o monte Sião, ele será estabelecido no alto dos montes. Os antigos, eles acreditavam que os deuses, eles moravam em cima das montanhas. Então, Isaías está de maneira aqui bem lúdica, bem poética, dizendo que existe uma montanha que está acima de todas as outras montanhas e existe um Deus que mora nessa montanha. E esse Deus está acima de todos os outros deuses. Então, isso aqui é uma referência à exaltação do monte do Senhor e à exaltação do próprio Deus, como um Deus de toda a terra, não só da nação de Jacó, mas um Deus soberano, exaltado, que governa todas as coisas e que está acima de todos os outros deuses. E aqui, quando a gente lê essa palavra colinas, é uma referência às outras nações. Então, Israel seria esse monte mais elevado e as colinas menores seriam as outras nações. E um segundo acontecimento é que todas as nações afluirão para o monte do Senhor. Se a gente parar para prestar atenção nessa palavrinha afluirão, mais uma vez, poeticamente, Isaías está trazendo as nações como rios. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que há um monte e as nações, elas afluirão para o monte. Mas se você já viu um rio na sua vida, você percebe que o rio, ele não sobe. O rio faz o quê? Ele desce. Mas até essa incongruência na frase, ela é intencional. O que Isaías está nos dizendo aqui é que haverá um magnetismo sobrenatural que vai atrair as nações. Elas não terão como resistir a isso. E por isso é até mesmo o contrário do que a gente costuma ver. Irmãos, eu fiquei horas nisso aqui. De verdade. Como que uma palavrinha diz tanta coisa. Então, haverá um imã sobre o Monte Sião que atrairá as nações. E eu cheguei à conclusão que esse imã é quem? O próprio Deus. Ele é o imã que vai atrair as nações. As nações, elas reconhecerão aquilo que nós já reconhecemos. O nosso Deus é atraente. Elas chegarão a essa conclusão. Elas chegarão à conclusão de que é bom estar com Ele. Elas chegarão à conclusão de que é bom ouvir os seus ensinamentos e andar debaixo de suas palavras. Então, como eu falei, eles reconhecerão aquilo que nós já sabemos. Versículo 3. Esse magnetismo sobrenatural continua, então, em ação no verso 3. Que foi o trecho que nós cantamos aqui, né? Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Como eu falei, mais uma vez, esse magnetismo sobrenatural atrai as nações. Observem que eles estão indo voluntariamente. Ninguém está obrigando eles a subir. E observem mais um detalhe. Eles não só sobem ao monte, como também eles chamam: venham, venham. Aquela alegria de quem encontrou algo que precisa ser compartilhado. E isso aqui pode ser reconhecido como, de fato, uma evidência de fé genuína. Nós não fazemos isso? Ou deveríamos fazer? Atrair pessoas para a nossa fé? Nós não compartilhamos e dizemos: a vida com Deus é boa, viver com Deus, viver igreja é bom. Venha comigo, conheça o Senhor. Então, é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão reconhecendo o Deus de uma nação única, o Deus de Jacó, como o Deus de todas as nações. E mais um acontecimento é que a lei, então, passará a sair de Sião. Não mais dos congressos, não mais de nenhum outro lugar, mas haverá um único lugar de onde essa lei virá. Então, essa promessa implica que Sião será o centro de ensino e justiça, onde o conhecimento e os princípios de Deus serão transmitidos ao mundo. Então, os povos, eles pedirão instruções acerca dos desígnios de Deus para a humanidade.
Agora parem um minuto para refletir. A lei de Deus é valorizada nos nossos dias? Não mesmo. Quantas vezes a gente vê as pessoas lutando, até mesmo pessoas que se dizem religiosas, por uma atualização das escrituras, por exemplo. Não, mas a igreja precisa se moldar. A Bíblia precisa se moldar. Essa lei precisa se atualizar. Isso é retrógrado. Então, imaginem comigo isso. Uma lei que foi desprezada ao longo da história, agora sendo reconhecida como a única lei. Imaginem os povos chegando para Deus e falando: nós estávamos errados e você é o único certo. E nós queremos aprender com você. Nós queremos nos submeter a essa lei. Então imaginem os reis, os poderosos, os filósofos, os cientistas, os empresários, os governadores, os ministros, os pensadores, os coachings. Todos fazendo fila e dizendo: me ensina. Me ensina, eu quero aprender, eu estava errado, eu fiz errado. Eu acho que vocês não estão entendendo esse texto. A carinha de vocês me faz crer que nós precisamos de verdade ansiar por esse tempo do fim. A começar por mim, irmãos. Isso aqui será uma realidade. Não tem como ficar apático diante dessa realidade, onde o nosso Deus, a lei dele, será de fato exaltada como merece. E aqui nós veremos, então, as peregrinações a Israel. Isso é uma realidade nos nossos dias. A cidade de Jerusalém, ela é uma cidade muito visitada, mas a grande maioria das pessoas vão até lá com o objetivo de conhecer o lugar. Então, a pessoa vai e conhece porque é um lugar importante para a sua fé, ou porque já está indo a um outro lugar e vai e passa a Israel. Mas a realidade é que, nesse tempo do fim, as pessoas irão lá por um único motivo. Não vai ser por turismo, vai ser para se encontrar com o Deus de Israel. Como eu falei, Deus ele será esse imã que vai atrair as nações. E esse texto, esse verso, ele nos apresenta também, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, nesse momento, uma sequência lógica na reação das nações ao se encontrar com Deus. Então, a sequência é: venham, depois eles dizem subamos, ou seja, eles atraem outras pessoas. Com qual finalidade? Para que nos ensine os seus caminhos e andemos da maneira como nós bem entendermos. É isso que o texto diz? E continuemos a fazer tudo o que a gente quer e seguir o nosso coração. Não é isso, né, Neila? Não, não é. Está dizendo assim: para que andemos em suas veredas. Consegue observar a sequência? Venham, subamos, para que você nos ensine os seus caminhos e nós andemos em suas veredas. Ir é com o propósito de ser ensinado, e ser ensinado é com o propósito de andar. Então, esse versículo nos ensina uma verdade profunda. Nós devemos vir com o objetivo de ser ensinados e com o objetivo de pôr em prática. Qualquer coisa diferente disso é tolice. Qualquer coisa diferente disso é perda de tempo. Imaginem nós dizendo uns aos outros: venham, vamos à igreja domingo de manhã, vamos sentar e ouvir a Natália falando 1 hora na nossa cabeça. E depois a gente volta para casa às segundas e continua a fazer tudo igual. Não soa como um tolo falando? Mas muitas vezes essa é a nossa vida. A gente está aqui semana após semana, ouvindo coisas que realmente o evangelho aqui é pregado, mas a gente volta para casa e esse evangelho não transforma a nossa vida, não transforma as nossas ações. E se esse é o seu caso, busque arrependimento, confesse suas fraquezas, peça ajuda, se desespere. Se desespere. Não fique confortável se essa é a sua realidade. Se você olha para a sua vida e fala assim: nada está mudando. Nada. O meu trabalho não muda, a maneira como eu crio os meus filhos não muda, o meu casamento não muda, a maneira como eu lido com dinheiro não muda, o meu serviço não muda, eu não tenho amor ao próximo, nada do que eu aprendo eu consigo colocar em prática, mas eu venho todo domingo e nada muda.
Talvez seria melhor você dormir até mais tarde do que manter essa rotina. Então, mais uma vez, não se esconda. Não se esconda, peça ajuda. Principalmente peça ajuda ao Senhor, porque o desejo dele é que a nossa vida seja transformada pelo Evangelho. Então, você pode crer que ele vai te ajudar. E a igreja também. Então, esse versículo, ele nos traz uma esperança de que um dia, muitas vozes cantarão essa música que nós cantamos aqui nessa manhã. Será uma realidade e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. A lei sairá de Sião. A vontade do Senhor será plenamente realizada. Verso 4. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, uma outra coisa que acontecerá nesse tempo do fim será a tão sonhada paz mundial, o que hoje é uma utopia. Quando a gente fala desse texto, lê esse versículo aqui e pensar na nossa realidade hoje, a conclusão que a gente chega é: só Deus pode fazer isso. Porque a todo momento existem conflitos em menores escalas nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, e em grandes escalas, como de nações contra nações. Então, a paz, ela só será uma realidade de fato quando Jesus voltar. Tudo que acontece hoje, na verdade, são buscas de interesses. A grande realidade é essa. Então, esse versículo ele nos mostra já as nações colocando em prática os ensinamentos do Senhor. Então, eles vão, eles sobem, eles ouvem e eles praticam. Então, a relação deles também são transformadas a partir do ensinamento do Senhor. Então, conseguem perceber porque eu falei que a paz ela só será uma realidade nesse momento? Porque só Deus é capaz de transformar corações. Ninguém é capaz de transformar coração. A ONU não transforma o coração de ninguém. Só Deus é capaz de fazer com que isso realmente seja uma realidade. E, ao que parece, ele trata isso bem na raiz. Porque se a gente parar para analisar, o que é que gera a guerra? O que fomenta a guerra? Se não um desejo por autoengrandecimento. Se não um desejo por poder. Se não um desejo para que toda a vontade de si mesmo se cumpra. Então, nação luta contra a nação por causa disso. É muito simples. Eu olho para aquela nação, eu vejo um pedaço de terra, eu tenho mais força do que ela, então eu uso a minha força para conquistar aquilo que eu quero. No nosso ambiente de trabalho, talvez o seu superior faça a mesma coisa. Ele tem mais força, então ele usa a sua força para fazer o que quer. E assim, a paz ela vai sendo disseminada, ela vai sendo diminuída. E a injustiça vai sendo aumentada. Então, é desse jeito. Mas Deus ele vem tratar na raiz. Porque na mesma medida, de onde que vem a paz? De conhecer a Deus. É o conhecimento de Deus que gera paz. É ter os nossos corações transformados que, de fato, muda o nosso relacionamento. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós não precisamos ficar numa luta buscando os nossos próprios interesses. Nós podemos submeter os nossos interesses à vontade de Deus. E também nós não precisamos lutar por riquezas, por bens, por glória, porque nós reconhecemos que Ele é a fonte de todo bem. Então, conseguem perceber o quanto que isso não será simplesmente superficial nesse tempo do fim? Será, de fato, algo profundo. Eles terão o seu coração transformado e, por isso, as suas ações serão modificadas. E esse versículo também nos mostra que haverá uma diminuição dos armamentos. Então, essa reordenação divina do mundo faz com que as próprias nações abram mão. Se vocês observarem, o texto diz que estes transformarão. Então, eles não serão obrigados a transformar. Não é Deus que vai destruir as suas armas. Mas, mais uma vez, eles voluntariamente pegarão as lâminas de arado e pegarão as espadas e transformarão em lâminas de arado e as lanças em foices. Então, mais uma vez, Isaías usando aqui
essa questão poética para dizer, eles pegarão as armas de guerra e transformarão em áreas em coisas para a agricultura, para servir o outro. É muito lindo ver isso, porque, como eu falei aqui, a nossa realidade é uma realidade completamente diferente disso. Nós vimos a última guerra, que até agora não acabou, existem conflitos o tempo todo, os nossos relacionamentos são banhados por conflito e por falta de paz, mas nós precisamos ansiar pelo dia em que a paz ela será uma realidade. Quando o Messias sentar no trono de Jerusalém, quando o príncipe da paz ensinar sobre a paz. Então, nesse dia, os meios de guerra, a prática da guerra e a mentalidade da guerra desaparecerão. E, finalmente, então, aprenderemos a verdadeira paz. Diante de tudo isso, Isaías chega, então, a uma conclusão. Ele diz no verso 5, venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. A conclusão que ele chega é a seguinte: diante de todas essas promessas que envolvem também as outras nações, os gentios um dia irão a Sião para aprender a lei do Senhor, para buscar a lei do Senhor e para andar nessa lei. E como nós, então, devemos reagir a isso? Nós que somos descendentes de Jacó, que somos a casa de Jacó, então temos mais obrigação ainda de dar resposta a isso, de andar na lei do Senhor, andar na luz do Senhor. Então, mais uma vez, ele está tentando motivar esse povo. Ele está tentando incentivar esse povo a obedecer a Deus e a largar aquela descrição lá do capítulo 1 e se tornar um povo zeloso novamente. E essa verdade, ela também não é menos aplicável para a igreja. Para nós, o futuro da igreja é certo. Você crê nisso? Quando você lê as suas escrituras, quando você lê a sua Bíblia, quando você vai lá para o livro de Apocalipse, quando você lê o livro de Isaías, por exemplo, que tem vários textos escatológicos, você acredita que aquilo ali vai acontecer mesmo? Você crê que existem promessas para a igreja? Você crê que você vai receber recompensas eternas? Você crê que um dia as suas lágrimas serão enxugadas pela mão de Deus? Você crê que um dia você verá a Deus como Ele plenamente é? Você crê que você receberá uma coroa de glória, que você receberá uma coroa de justiça? Você crê nisso? Você crê que não haverá mais dor, que não haverá mais pranto, que não haverá mais morte? Você crê que há um lugar para você em um grande banquete onde você sentará e ceiará com o próprio Deus? Você crê? Então, tudo isso precisa te levar a viver uma vida digna da vocação a que você foi chamado. A realidade que Isaías apresenta é que Israel não vivia à altura do seu elevado destino. E muitas vezes esse é o nosso erro. A gente diz que crê, mas a maneira como a gente vive talvez demonstra que não cremos. A nossa obediência, temor, zelo, serviço, amor e paixão por Jesus e pela igreja hoje revela que nós entendemos o plano de Deus e aquilo que nos espera no futuro. E na mesma medida, a nossa desobediência, a nossa falta de temor, o nosso desinteresse pelas coisas espirituais e a nossa apatia revelam que nós ainda precisamos conhecer mais profundamente a Deus e o seu plano. Como eu falei, diante de todas essas promessas que eu fui lembrando aqui agora, não tem como a gente olhar para nada dessa era e dizer, é melhor. Eu vou me perder por isso. Qualquer prazer nessa era é momentâneo, é passageiro e ele não vai te trazer alegria. Essa alegria pode ser momentânea, mas ela não é eterna. Nós esperamos por um dia onde a nossa alegria será eterna. Por quê? Porque estaremos com Deus eternamente, na sua companhia, desfrutando de todas as promessas que Ele tem para nós. Então, sim, nós precisamos conhecer mais ainda os planos de Deus e o seu coração. Um coração que queima de amor por nós e também por Israel. Então, diante de tudo isso, e aqui eu já estou encerrando, irmãos,
Você pode estar se perguntando, Natália, qual é então a minha resposta diante dessa palavra? Já que você aqui expôs uma profecia para o povo de Israel, como eu respondo a isso? Sem dúvidas nenhuma, uma maneira muito eficaz de você contribuir com tudo isso que eu falei aqui nessa manhã é orando por Israel. De verdade, se comprometendo com isso. Nós falamos muito sobre amar aquilo que Deus ama. E essa profecia nos mostra que Deus ama Israel. Que Deus não desistiu do seu povo. Que Ele ainda tem promessas para Israel, assim como tem para a sua igreja. Tem lugar para todo mundo no banquete, gente. Vai ter muita cadeira, pode ficar tranquilo. O nosso Deus, Ele é gracioso, Ele ama dar. Então, nós precisamos nos comprometer com isso, para que as vendas dos olhos desse povo caiam. E ter o coração do apóstolo Paulo, que realmente amava os seus compatriotas e ansiava por ver essas promessas se cumprindo. E eu encerro, então, relembrando um trechinho do nosso pacto de membresia. Seremos como guardas que não se calam e clamam dia e noite, para que o Senhor se lembre de suas promessas. Não desprezaremos a importância de Israel nos planos de Deus. Não daremos descanso até que todos vejam a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Então, mais uma vez, irmãos, esse não é um texto somente sobre Israel. Esse é um texto sobre o Deus de Israel. E a minha oração nessa manhã é uma oração para a minha vida em primeiro lugar e para as nossas vidas. Que essas verdades, elas mexam conosco. Que, de fato, as nossas expectativas escatológicas sejam aumentadas. Que o nosso anseio seja conhecer a Deus aqui nessa era, mas esperar desesperadamente pelo dia em que o veremos face a face. Que o nosso anseio seja o retorno de Jesus. Amém, irmãos?